Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Olá, Zé Francisco e Toninho Rossini. É o Geraldo Leite. Quero dar os parabéns do É o que Parece. O programa está muito bom. Bom não só pelo tema, que para mim fala bem próximo, como pela presença de vocês. Como vocês conhecem bem, fica tudo mais fácil, melhor e muito bom de ser escutado. Parabéns e longa vida ao É o que Parece. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um episódio do É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Olha, não é por nada não, mas a gente está emendando uma conversa que tivemos na semana passada com o Enio Vergeiro, que se lançou candidato a vereador por São Paulo e conta certamente com toda a comunidade voltada para as áreas de propaganda, marketing, promoção, enfim, tudo aquilo que gera a comunicação no Brasil e em São Paulo especialmente. Mas agora, Enio, nós vamos falar de você, porque você vem de uma família de pessoas ligadas à área da comunicação. Seu pai foi um homem de comunicação, seu irmão, você. Quero fazer uma pergunta de bate-pronto. O que houve? É problema consanguíneo? Não, eu acho que não. Acho que assim, foi assim. O meu pai, ele nasceu em Araçatuba, próximo, na verdade, ele nasceu em Coroados, ao lado de Araçatuba. Senão o Zé Alves vai dizer que eu não dei o crédito lá, porque o Zé Alves é de Glicério, né? Enfim, é isso que eu falo, Coroados, as pessoas não sabem. Minha mãe nasceu em Araçatuba, filha de imigrantes, enfim, e resolveram lá, quando eram noivos, enfim, se casar e vir para São Paulo. Tinham acabado de fazer na época lá o curso, vamos dizer, o colegial, né? E meu pai tinha feito um técnico em contabilidade, minha mãe é normal, enfim. Se casaram e vieram a São Paulo. E aqui o meu pai ia trabalhar com contabilidade e arrumou um emprego de contador da Vale de Fogões na época. E a minha mãe foi dar aula no grupo escolar Prudente de Moraes, lá na Avenida Tiradentes. Coincidentemente, ali, isso estou falando, elas se casaram em 57, eu nasci em 59, eles estavam aqui recém-chegados aqui em São Paulo, poucos anos, 3 anos, e entraram na faculdade, enquanto trabalhavam, entraram na faculdade à noite, na USP, para fazer Direito, né, no Largo São Francisco, morava lá perto, e eles estudavam à noite, e eu e meus irmãos, os que já tinham nascido, ficávamos com meus avós, né, com minha avó, no caso. Eles trabalhavam de dia e estudavam à noite. E naquele começo dos anos 60, a publicidade era uma coisa extraordinária, né? Era muito charmosa, era uma coisa fantástica. No mundo, né? No mundo era isso, né? Quer dizer, nos Estados Unidos, os exemplos todos e tal. E uma coincidência foi que quem dava aula junto com a minha mãe no Prudente de Moraes, ela era esposa de um publicitário e cunhada de outro. Quer dizer que ela era casada com o Salviano Nogueira e ela era cunhada do Antônio Nogueira. Um trabalhava em veículo e o outro trabalhava em agência. E aí ela estava lá vendo minha mãe começando, muito jovem, estava lá dando aula. Eu falei, o que seu marido faz? O marido é contador na Varig e tal. Por que ele não vai trabalhar com publicidade? Estava abrindo um espaço grande, enfim. E aí meu pai conseguiu lá fazer uma entrevista e começou a trabalhar em publicidade, em veículo, né, para poder atender as agências e tudo mais. E, bom, aí se apaixonou. Qual era o veículo? Era na FC Editora. A FC na Editora? FC, na FC. Exatamente, na FC Editora, porque inclusive a FC era na Senador Queiroz, onde também foi a Lintas, acho que se não me engano, na Senador Queiroz, é isso? Foi. E eu morava na Senador Queiroz. Quando eu nasci, eu morava exatamente na Senador Queiroz, em frente ao mercado municipal. Né? Então São Paulo estava ali, né? Era meio centro, as pessoas a gente encontrava, era comum as pessoas se encontrarem porque trabalhavam a pé no centro, 7 de abril, era tudo por ali. Até para ser preso, dava para ir a pé, né, que tinha o DEI. Já estava fácil, né? Estava no meio do caminho, inclusive. Mas enfim, aí aconteceu o seguinte, eu acho que foi pro meu pai, foi muito interessante, ele se apaixonou pela profissão, ele não queria nem continuar o curso, por insistência da minha mãe ele se formou atrasado, 1 ano depois da minha mãe. Minha mãe se formou em 64, ele se formou em 65, justamente porque ele já estava muito mais empolgado com o trabalho dele, enfim.
E aí já estava também empolgado porque aqueles famosos coquetéis, os publicitários, principalmente nos anos 60, às vezes não permitiam que ele fosse aula à noite. Sem dúvida, mas enfim. E aí ele acabou sendo um profissional de agência, foi para a agência de publicidade, na CIN, né? Quer dizer, foi para a CIN. Lá que eu conheci, porque eu comecei na CIN. Você vê? Exatamente. 1964. Olha aí, tá vendo? Exatamente, foi aí, né? Aí ele foi para a CIN, enfim, começou a trabalhar em agência, acabou se tornando realmente um profissional de agência. Eu acho que também depois via... assim, imagino que os preconceitos que ele deve ter sofrido, o apelido dele era Jacu, ele não se incomodava, mas como ele era caipira do interior, os caras faziam, era aquele bullying que já existia, né? Acho que muitos de nós sofremos isso, esse tipo de... Nossa profissão, ou era, ou ainda é muito preconceituosa, né? Então teve isso, mas aí ele sempre foi um entusiasta do que ele fazia, né? Sempre gostava, falava, tudo que ele podia fazer ele fez, ele deu aula, ele escreveu livro, enfim. Ele era um profissional de atendimento. Atendimento, Atendia profissional de atendimento, exatamente. Foi profissional de atendimento, gostava demais disso, enfim. Também teve uma volta ou outra que ele voltou a veículo, depois ele voltou à agência e sempre atendimento, enfim. Trabalhou em boas agências, grandes agências. E acho que isso aí contaminou a gente. A gente tinha algumas coisas que a gente viveu enquanto criança e adolescente do mundo publicitário que realmente fez com que a gente quisesse fazer aquilo. É assim, eu me lembro sempre da minha infância, que sempre no meu aniversário chegava aquele bolo da Jovem Pan em casa, todo mundo esperava o bolo da Jovem Pan, né? Era uma coisa maravilhosa. Depois até hoje, eu não sei porque... eu fui vendo com o decorrer da vida aí que o meu pai só chegava com as revistas que ele recebia, e era um monte de revistas, às sextas-feiras. Eu não sei se ele juntava para trazer tudo que ele recebia. Não, sexta-feira era o dia de distribuir. Ah, então é isso. Você matou. A agência recebia durante a semana, e aí na parte da tarde da sexta-feira o office boy ia de mesa em mesa. O Zé tava nessa. Foi aí que nasceu a minha coleção de revistas número 1. Ah, que legal, que legal. Mas você vê, eu me lembro perfeitamente, tá na minha memória, falando aqui, essas coisas me vêm à mente, tudo dentro da manchete, né? Botava tudo dentro da manchete e carregava aquela revista. Que a manchete era uma das maiores. Virava pasta, né? Os gibis, aquela coisa toda que a gente gostava demais, enfim. Isso foi fazendo por isso. Então a gente já tinha um pensamento eu, meus irmãos, em trabalhar em publicidade, acho que não pensamos em outra coisa. Então acho que tem aí, talvez seja uma coisa genética mesmo, não sei. Mas foi isso, foi por aí. Que legal. Agora, tem uma coisa também, né? Se a pessoa não gosta daquilo que faz, ela não suporta muito tempo. No entanto, o seu pai, que estava na área de direito, foi para propaganda e atendimento, enfim, ocupou vários setores. E você, que assistindo ao tipo de atividade do seu pai, entrou nela e continua até hoje, prova de que isso é meio genético. Estava lá. Tá? Você sabe que, assim, por exemplo, quando eu estou falando da experiência que eu espero viver, política, é só quando você está lá dentro que você entende realmente como é que funciona, embora você ache que você saiba, né? Eu, quando fui querer começar a trabalhar, eu tinha acabado de entrar na faculdade, era calor, eu estava careca que nem hoje, mas de cabeça raspada, era diferente, né? Agora, depois já... Mas o meu pai me disse, olha, você devia começar a trabalhar em veículo. Porque veículo você vai conhecer as pessoas, você vai estabelecer relações, e trabalhar em veículo é muito difícil, é muito duro, porque tem que vender, etc e tal. Mas dava mais dinheiro do que fazer carreira em agência. O veículo era melhor remunerado. Essa era a parte boa, né? Essa era a parte boa, né? E muito rápido, né? Porque a gente era comissionado, né? Era só ter um bom papo e ter o que vender. É verdade, E ganhava naquilo que vendia, né? Sem dúvida, é verdade. E aí eu provavelmente fui fazer a primeira turma de trainees da Abril, que foi em 78. Eu tinha 19 anos e participei lá, eu cansei lá, eu enchi tanto, porque era só para terceiro-anistas e eu era calouro da faculdade, mas eles convenceram e me contrataram lá como trainee. E esse meu primeiro emprego acabou durando 15 anos, porque eu não quis sair. Eu adorei. A Abril foi a empresa que você trabalhou mais tempo. Foi Abril. E aí aconteceu isso, porque eu trabalhei lá, aprendi lá, tem esse aspecto que você falou, quando você vai desenvolvendo, eu estava lá na faculdade, então dizendo, olha, tem uma vaga aqui para gerente de produto, tem aqui para crescer dentro da empresa. Eu não, aqui sempre pensava na comissão que vinha no final do mês. Isso aí. E eu queria atender cliente direto, eu não queria nem agência, cliente direto é pagar a comissão direta.
Então eu ia lá pra Zé Paulino, fazia festa, né? Com a revista Cláudia Moda, enfim, né? Mas aí eu falei, ou eu vou ganhar dinheiro agora, ou vou tentar fazer alguma coisa pra me profissionalizar, né? E aí você trabalhou na Abril num momento importante do desenvolvimento da Abril, com a quantidade de títulos maravilhosos. O grande momento. Grande momento da Abril. Aí eu, quando eu saí da Abril, eu acabei indo, também quis conhecer a agência de publicidade, né? Então já tinha, vamos dizer, tinha 15 anos de primeiro emprego, e achava que sabia tudo. Eu tinha sido diretor da Veja, diretor de comercialização da Abril, e fui para o começo da DM9. E aí eu vi que eu fui ser diretor de atendimento, né? No auge da DM9 também. Na hora da largada ali, uma coisa muito boa, enfim. Só que é o seguinte, eu vi que também trabalho, como tudo, é experiência e vivência. Então eu via que eu não sabia nada, porque eu não tinha vivência daquilo, do dia a dia. Né? Do trâmite interno de uma agência. Os caras me perguntavam, diziam, olha, mas vai ter lettering nesse filme? Eu dizia, é melhor não colocar, porque se mexer nisso agora vai ter que reforçar a mídia, então já saia. Então eu tinha isso. Aí um dia eu falei lá era o Nizam, Afonso Guga, eu falei, puta, tá maravilhoso. Mas eu tô aqui, não tô contente com o que eu tô fazendo, porque eu não sei fazer. É o que o Rossini acabou de colocar. Se gosta, vai. Se não gosta, para, né? Mas tem uma coisa, hein? O tempo passou, você ficou careca, feliz da vida, mas o Nizam até hoje lembra de você. Não, mas aí a gente... É isso. Olha, eu vou te dizer, é raro encontrar com o Nizam hoje. Hoje ele virou uma joia. Ele está com N ideias. N ideias na cabeça. Mas ele já se manifestou favoravelmente à sua campanha Aberiança por São Paulo. Eu acho isso uma prova de gratidão, ou de reconhecimento pelo que você fez lá. Não, mas ele naquele momento lá, quando eu disse, ele falou assim, não, peraí, se você não quer fazer atendimento, que eu entendo que é um saco, tal, enfim, para você, porque você faz, você tem uma agendinha bacana, então você vai fazer prospecção. E aí, para mim, aí eu me realizei, porque aí eu comecei a fazer as prospecções para a agência. Naquele momento vi que tinha uma oportunidade bacana, porque ainda uma herança dos governos militares, agências, contas de governo, elas só podiam ser atendidas por agências nacionais. E ali, quando eu falei para o Nizam, falei, vamos ter uma oportunidade de fazer aqui governo de São Paulo, Correios em Brasília. Ele dizia, pô, mas isso é difícil, fica muito travado, enfim. Eu dizia, mas olha, é um caminho, né? Ele queria fazer só coisas bacanas, de visibilidade, enfim. No fim, eu acabei indo, fizemos a DM9 institucional, né? A DM9 institucional era DM9I, e também o I é a nona letra do alfabeto, o Nizam é sempre ligado com esse 9, então DM9I, e ele fez uma outra agência também, que era DM999, que era uma agência de varejo, que atendia o MAP e a Mesbla. E eu fiquei atendendo essas coisas do governo, foi muito interessante, foi um case, foi o lançamento do Plano Real, que foi muito bacana em 94, acabou originando as campanhas políticas que foram feitas pelo Fernando Henrique, enfim, e para mais 4 governadores de estado, todos venceram. E aí estava tudo bem, só que aí surgiu uma oportunidade de voltar para Abril, e eu realmente gostava muito daquilo, do que eu fazia lá, e queria saber mais, queria aprender mais, e eu acabei que voltei para Abril. Quando eu falei para o Nizam, inclusive nesse momento eu ia ganhar menos do que eu estava ganhando lá na DM9, ele falou, pô, tem que gostar mesmo do que você quer fazer, né? Porque aqui você tá bem, tá ganhando, tá legal, tá tudo bem. Mas você falou, não, eu queria voltar lá porque ia me gratificar fazendo aquilo que eu estava fazendo. E foi bom, porque aí eu voltei realmente para o que eu queria fazer, tive a satisfação, depois fui para a Editora Azul, dentro da Abril, para poder inseri-la no Grupo Abril, na Editora Abril de novo. Surgiu a oportunidade, aí já com o Zé Francisco juntos lá na Editora Globo, para fazer o projeto da revista semanal. Lançamento da época. Lançamento da revista Época. Comandada pelo saudoso Ricardo Fischer. Que é quem te chamou para assumir o lançamento da época. Acreditou lá em mim, foi muito bacana. Foi quando... foi a minha primeira experiência, assim, nesse sentido de ser publisher, de conhecer o todo da revista, enfim. Foi muito bacana, excelente. E depois, aí fui para uma editora Camelot, que a gente fez uma editora para um fundo de investimento. Hoje a revista Piauí. Depois. Aí aconteceu também. Teve essa questão da Camelot, a gente fez para uma editora, para um fundo de investimento, que eu, na época, Patrimônio, hoje o Banco Pátria, e vendemos. Depois, quando vendeu, saí e tive a oportunidade de ir para o Jornal Estado de São Paulo. Foi quando fomos buscar a representação do Festival de Cannes, para usar como uma ferramenta de aproximação com o mercado, né, de relacionamento.
Aí, depois que eu tinha saído, aí já há algum tempo eu já queria fazer uma coisa minha, uma empresa minha de consultoria para agências, para relações do mercado, relações institucionais. Eu comecei a fazer, foi quando surgiu a ideia do João Moreira Salles, um projeto que eles sentavam, falavam, mas nós vamos fazer isso que vai ser o quê? Um programa de rádio, vai ser um programa de TV, vai ser uma revista, vai ser o quê? E acharam que tinha que ser uma revista, mas aí tem... Bom, aí como é que faz, né? Compra papel, arruma uma editora, faz uma editora. E aí que eu fui lá para fazer o projeto junto com eles. E que não é, na ocasião, o que me motivou foi porque quando eu falei para o João Moreira Salles que a revista era uma coisa bastante divertida para se perder dinheiro, ele falou, não se preocupe com isso, que o dinheiro é meu e ele deve ter falado, e depois vai piorar muito, vamos aproveitar enquanto é tempo. Isso aí, e aí ele foi a revista, ele falou, meu objetivo não é negócio, a gente tem aqui toda hora, eu quero fazer a revista de melhor conteúdo nacional. Bom, desculpa, hein? E acho que o objetivo dele foi... Mas ele faz, não sei como é que é hoje, mas eu sou leitor assíduo da revista Piauí. É a melhor revista que hoje temos disponível para assuntos de profundidade. Ela cumpre a função de uma revista. Por quê? Porque o jornal ele é perecível a cada 24 horas. Uma revista semanal não dura mais do que a semana. A revista Piauí é um tratado que, em cada tema que ela aborda, ela vai buscar o fígado. Portanto, eu continuo sendo fã da revista Piauí. Eu acho que só melhorou. Pertence ainda a... Sim, é da editora Alvinegra, e é uma editora que é do João Moreira Salles. E documentarista, né? E ele é o publisher da revista, ele participa ativamente, ele trabalha lá na revista, né? A revista é muito boa, e tem números muito bons para o que ela é, né? Ela circula mais ou menos com uns 35 a 40 mil exemplares, o que eu acho um número muito bom, ainda mais com tudo que aconteceu com o meio, o Piauí está firme aí. Então, foi também um trabalho bem interessante. É isso. Não, você é um homem realizado, no fundo. A outra faceta do Enio, a sua vida associativa. E nós sabemos que você já esteve e está ligado a muitas instituições que associativamente procuraram e procuram melhorar o nosso negócio, né? E fala um pouquinho dela, se você conseguir falar tudo em 3 minutos. É muita associação. Não, eu falo rapidamente. É assim, eu acho assim. Às vezes as pessoas falam, alguém está fazendo isso para o mercado, para deixar o mercado bacana para os futuros entrantes no mercado, estudantes, enfim. Pode ser, mas eu acho que eu fui aí meio egoísta, porque na verdade eu, como tenho 42 anos de mercado, e eu comecei em 82, lá quando fui ser conselheiro do CONAR, eu tinha 4 anos de profissão, eu me associei à APP também, por conta dos cursos que tinham lá, dos workshops, e a APP me proporcionou também esse network, porque eu encontrava as pessoas lá, né, os publicitários, que eu tinha muita dificuldade, às vezes, de marcar uma reunião, claro, né, como veículo, enfim, encontrava lá, já tinha uma certa simpatia, um approach lá para poder conversar. E eu fiz isso, e eu acho o seguinte, o saldo positivo disso é que tudo que eu, junto com esse grupo, com essas pessoas que fazem pró-mercado, tenho certeza que nós fizemos um mercado melhor para nós usufruímos disso. Porque eu tenho certeza que depois de alguns anos você vai vendo que você está construindo e você está vivendo daquilo. E eu acho que essa é a definição da APP, né? Desde que ela foi fundada lá em 1937, ela se propõe ao quê? A um grupo de profissionais, como estamos aqui nós, que se reúne e detectam uma situação de mercado naquele momento, um problema de mercado, e vai arrumar uma solução. E aí nasceu, né? O SEMP, o CONAR, a Escola de Propaganda, o IVC, o grupo de mídia, o grupo de planejamento, por conta disso. Então, nasce do quê? Por que da APP? Porque é da iniciativa dos profissionais. Não é de uma pessoa jurídica, né? Não é alguém que representa a pessoa jurídica, é o profissional que representa o mercado. Então é isso, eu acho que foi para deixar um mercado bacana, trabalhar um mercado mais saudável, e sempre gostei, quer dizer, nunca tive nenhum tipo de problema, enfim, vamos ver se na política a gente apanha, né? Bem, não custa... repisar de que hoje é o que parece, aquele que sabe o que contar está ouvindo o Enio Vergeiro, que contou já num programa da semana passada, num episódio anterior, as suas pretensões políticas como vereador, como edil pela cidade de São Paulo. E hoje conta um pouquinho do seu DNA de homem de comunicação. Enio, é muito legal te ouvir, sabe por quê? Mostra de que nem tudo está perdido, não é uma ilusão. As pessoas, de certo modo,
procuro, quando eu te falei do DNA, é de que você tem um começo, um meio para dar seguimento e um final. A sua busca hoje para uma área pública é uma atitude da maior grandeza, porque você está maduríssimo para atender um segmento da comunicação, que é a propaganda, o marketing, enfim, que o Brasil deve muito. Nós somos entre os 4, 5 primeiros classificados no mundo em termos de criatividade, em termos de planejamento. Infelizmente, estamos vivendo momentos tristes, o mundo está vivendo, e a gente está sofrendo disso. Mas aqui não é o que parece, a gente sempre procura mostrar o lado bom da laranja, segundo o Zé Francisco. É isso Zé, aí. É isso. olha, vale agora? Antes, vale. Mas antes, tem um pedaço do currículo dele que nós acabamos interrompendo, que é esse trabalho importante que ele faz depois que ele saiu do Piauí e tem feito um trabalho... explica melhor esse negócio da marca, da gestão da marca e tal, que é um trabalho diferenciado na área da comunicação. Assim, primeiro a questão de começar isso com gestão de crise. Quer dizer, em várias oportunidades apareceu algum job em cima da mesa para dizer, olha, como é que eu trato disso aqui? Como é que eu falo com as pessoas? Como é que eu falo com os stakeholders? Enfim, e isso surgiu. Isso surgiu por conta das relações institucionais que eu venho fazendo, principalmente na questão das licitações públicas. Também isso foi muito bom para mim, porque para quem eu participei, para quem fiz esse trabalho para as agências, eu também disse, olha, como é licitação, eu só faço o que é lícito, porque eu também acredito nisso. E realmente, eu fazendo esse trabalho para várias agências, para várias licitações, eu nunca fui abordado para alguém dizer, olha, tem aqui, paga aqui, tem uma conta ali. Não. Então também, se fala muito, mas a gente tem que acreditar também que existem coisas sérias e honestas. E eu falo porque eu vivi isso, posso dizer isso. Nunca tive uma abordagem para dizer, olha, você não quer uma conta, não quer levar, nunca. A questão de uma seleção de agência é muito técnica e funciona muito bem. Se as concorrências da iniciativa privada, tecnicamente, elas fossem iguais às licitações públicas, seriam melhores. A única coisa que tem na licitação pública é que você tem depois, de pronta a concorrência, você tem as influências políticas, as pressões. Então aí é outra coisa. Enfim, mas e aí esse trabalho que eu vim fazendo, ele aconteceu muito num período Lava Jato, um período crítico, um período que estavam precisando, grandes empresas precisavam disso, e eu acabei prestando serviço juntamente com meu sócio para algumas empresas. O que aconteceu também, quando começou esse ano e aí começou a pandemia, eu também virei um pouco essa chave, tá? E é o que eu vou saber depois, como é que vai estar a minha vida, né? Depois se eu for eleito, não sou eleito, mas eu fiz para os meus clientes atuais, eu desenvolvi um conceito, escrevi esse conceito que chama-se Cross Networking Business. E foi isso que eu tenho feito desde maio, que é nada mais do que você pegar e juntar pessoas, né, do teu networking para poder desenvolver um negócio. Por exemplo, uma startup. Você pega diversas startups, elas conhecem da tecnologia, mas elas não conhecem o setor que vão atuar. Você precisa arrumar a pessoa adequada para fazer aquilo. Então, nesse caso, eu fiz 2, 3 jobs nesse sentido, de networking business, e tenho feito para os meus clientes isso. E tem empresas interessadas nisso? Tem porque é necessário. Quer dizer, você desenvolve, juntar, né, pedaços nesse sentido, e principalmente do que vem da tecnologia. A tecnologia pura, ela não tem conhecimento do setor que ela vai atuar, tá certo? Tem startups que criam alguma coisa para o setor de comunicação e outro criam para o setor de delivery, entendeu? Agora, com quem que eu vou falar? Como é que eles começam? A tecnologia tem que chegar e ir ao mercado para dizer isso. E é isso que eu tenho feito também. Tem funcionado bastante bem. Então é esse conceito aí do Cross Networking Business. Ficou adormecido porque nesse período de campanha eu me dediquei exclusivamente à campanha. Bom, é isso. Estamos terminando mais um episódio do É o que Parece. Mas antes vamos ouvir a frase do dia. Opa! A frase do dia. A frase do dia hoje eu vou me permitir, Rossini e Enio, porque nós já fizemos aqui 30 e tantos programas, 35, 36, e eu
coleciono frases, eu sempre digo, são frases que eu gostaria de ter escrito, não tive a inteligência nem a competência, mas são frases que me chamam a atenção e que acabam de alguma maneira servindo em algum momento. E hoje, vocês vão me permitir, mas eu vou dizer uma frase que eu criei. Opa! Olha só! Que é uma frase que serve tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E isso vale para o Enio, para o lado bom. Ok? Posso dizer? As pessoas são como a água, ocupam o espaço que tem. Opa! Olha aí, hein? Eu fiquei Opa! arrepiado agora. Nossa Senhora. Olha só. Pois é. Olha, Zé. Parabéns, hein? Obrigado. Essa é a frase Estamos lapidar. terminando mais um episódio do É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Muito obrigado, pessoal, que nos acompanhou até agora. Muito obrigado, Enio, por essa gentileza de ter vindo conversar conosco no estúdio aqui da Compasso, do nosso querido amigo Lupe. E o Zé Francisco, que é o colecionador de frase, Muito bem. dá aí as despedidas dele da forma que ele acha que deve. Sempre. Não, você disse tudo, estamos aqui, foi muito bom e agradável ter o Enio aqui. Sucesso para você, Enio. Muito Na obrigado. sua vida profissional, na sua vida política e na sua vida pessoal. Você é um lutador e que merece. Muito obrigado. Bom, até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado, hein, pela audiência de vocês. Tchau. Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini.